Ok? Vamos lá. A gente vai mergulhar agora num dos capítulos mais, fascinantes e com certeza controversos de toda a Bíblia. Daniel capítulo 11. Pensa numa profecia detalhada. É essa aqui. É tão, mas tão precisa que muita gente olha e fala, não, isso aí deve ter sido escrito depois que tudo aconteceu. Só que tem um detalhe. No final, a profecia dá um salto incrível direto para o nosso futuro. Bora analisar isso. E olha só, o coração do mistério está todo nesse versículo. A profecia vinha ali descrevendo reis, impérios, um atrás do outro, e de repente, pá, o foco muda para uma figura com um poder que nunca se viu antes. Quem é esse rei que se acha acima de todo mundo, inclusive de Deus? É essa a grande pergunta que vai guiar a gente pelo final desse capítulo. Então, o que faz esse capítulo ser tão, mas tão especial? É a precisão. É surreal. A descrição dos eventos é tão na mosca, sabe que muitos críticos até hoje batem o pé dizendo que só pode ter sido escrito depois. Mas quando a gente analisa a fundo, a gente vê que a história sim, só que uma história escrita com séculos de antecedência. E só para ter uma noção da escala do que estamos falando, os primeiros 35 versículos, só essa primeira parte, cobrem quase 500 anos de história. A profecia vai lá e descreve a queda do Império Persa, a subida meteórica de Alexandre o Grande, como o império dele ia ser dividido e todas as guerras que vieram depois. E bem no meio de todo esse furacão servindo de campo de batalha, a nação de Israel. É isso. Essa primeira parte toda foca em eventos que já se cumpriram com uma exatidão que, olha, é de arrepiar. É o que se chama de história escrita de antemão. Basicamente, a profecia detalha a briga pelo poder entre duas grandes dinastias que surgiram depois que o Alexandre morreu. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A profecia começa com os últimos reis da Pérsia. Depois ela prevê a chegada de um rei valente, que a gente sabe que foi Alexandre o Grande, e aí detalha direitinho como o reino dele seria dividido. Exatamente como os livros de história contam. A cronologia é perfeita, e tudo isso leva a uma figura central, Antíoco IV Epifânio. E a principal treta dessa época toda foi a rivalidade entre esses dois reinos. De um lado, o rei do norte, que eram os Seleucidas lá na Síria, do outro, o rei do sul, os Ptolomeus no Egito. E quem estava no meio do sanduíche? Israel. Ficava bem ali no meio do caminho e acabou virando palco para séculos de batalhas, de alianças, de traições. E o mais maluco é que tudo isso já estava previsto em detalhes. E aí a parte histórica da profecia chega no seu ponto máximo com esse cara, Antíoco Epifânio. Ele é basicamente a personificação da tirania que está descrita ali nos versículos 21 a 35. As crueldades que ele fez, a profanação do templo, a perseguição absurda contra o povo judeu, tudo bate, vírgula por vírgula, com o que o texto diz. Ele é a figura-chave que fecha essa primeira fase da profecia. E é bem aqui que o jogo vira. A partir do versículo 36, o tom da profecia muda da água para o vinho. A descrição dá um pulo, sai do passado e vai direto para um futuro que ainda não aconteceu. As características do rei que aparece agora, superam em muito qualquer coisa que o Antíoco tenha feito. É o famoso salto profético. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Se a figura que aparece a partir de agora é muito, mas muito mais poderosa que Antíoco, de quem a Bíblia está falando afinal? É isso. A profecia muda o foco. Deixa para trás um tirano da história para falar de um governante lá do fim dos tempos. Para a gente entender essa mudança, tem um conceito que é fundamental, a ideia de tipo e antipo. Pensa assim, Antíoco Epifânio foi o tipo. Ele foi um modelo ou uma espécie de trailer, uma sombra do que ainda estava por vir. Já o antipo é o filme completo, a realidade, a figura final que o Antíoco só deu um gostinho de como seria. A profecia, então, salta da sombra para a realidade. Então, bora analisar o perfil desse governante final. Muita gente identifica ele como o anticristo. E os últimos versículos de Daniel 11 fazem um verdadeiro raio-x do caráter dele e do que ele vai fazer no cenário mundial. Olha só o retrato do tirano. Autonomia absoluta. Ele fará conforme a sua vontade. Arrogância num nível extremo. Se engrandecerá sobre todo Deus. Uma blasfêmia sem precedentes, falando coisas maravilhosas contra o Deus dos deuses. Ele rejeita a tradição, não está nem aí para nada, nem para ninguém. E no que ele acredita? Poder. Ele adora um Deus das fortalezas, ou seja, o militarismo. É um líder que se coloca acima de qualquer lei, seja humana ou divina. E como vai ser o conflito final? A profecia descreve a sequência. Primeiro, ele é atacado.
Os reis do sul e do norte se movem contra ele. A resposta? Uma invasão gigantesca. Ele passa por cima de muitos países, inclusive da Terra Gloriosa, que é Israel. Ele conquista territórios e tesouros. Mas aí começam a chegar uns rumores do leste e do norte que o perturbam. E qual a jogada final dele? Montar seu quartel-general ali, entre os mares e Jerusalém. E aqui tem um detalhe muito, muito curioso. A profecia diz especificamente que Edom, Moabe e Amon, que hoje formam a Jordânia, vão escapar do domínio dele. É interessante, né? Muitas interpretações sugerem que essa área pode acabar servindo de refúgio para muita gente durante esse período de perseguição. E aí, de repente, de forma bem seca e direta, a profecia crava o destino dele. Contudo, chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Depois de todo aquele poder, de toda aquela conquista, ele chega ao fim. E o ponto-chave é esse: sozinho. Ninguém vai poder ajudar. A queda dele não vem por mãos humanas, mas por uma intervenção que vem de cima. Tá, mas e aí? Qual é a grande mensagem por trás de tudo isso? A conclusão teológica de Daniel 11 é de uma força imensa. A história da humanidade não é um acidente. Não é um monte de coisa acontecendo ao acaso. Ela se desenrola debaixo do controle soberano de Deus. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, Deus é soberano sobre a ascensão e a queda das nações. Ponto. Segundo, o futuro não é um mistério total. Ele foi revelado com uma precisão de cair o queixo. Terceiro, o mal, por mais forte que pareça, tem um tempo contado, tem um limite. E por último, essa bagunça toda que a gente vê no mundo, esse caos aparente, na verdade, está arrumando o palco para a chegada de uma conclusão divina. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se a história não é só uma sequência de acasos, mas sim uma narrativa que tem um final já determinado, como é que isso muda a nossa forma de olhar para o que está acontecendo hoje, agora? É uma pergunta que, com certeza, vai muito além dessa profecia de milênios atrás.